Bom dia, nono ano! Hoje continuaremos a falar sobre as vanguardas russas. E, na aula de hoje, vamos conhecer o construtivismo russo. Mas, afinal, para que serve a arte? Essa pergunta, difícil de ser respondida, motivou muitos artistas na antiga União Soviética. Eles queriam aproveitar as mudanças naquela sociedade para tornar a arte útil e acessível a todos. Um desses artistas foi o ucraniano Vladimir Tatlin. Ele tornou-se marinheiro aos 18 anos e visitou lugares como o Egito. Após a morte do pai, Tatlin retomou os estudos e foi morar com o tio. Como vivia sem dinheiro, realizou diversos trabalhos inusitados. Atuou em um circo como lutador, mas perdeu a audição de um ouvido após um acidente. Fingiu-se de cego e foi a Berlim tocar sanfona com uma banda com a intenção de viajar a Paris e conhecer Picasso, o que conseguiu fazer em 1913. Após ficar maravilhado com o ateliê do espanhol, Tatlin implorou para que Picasso o deixasse viver lá de graça, mesmo que o russo apenas limpasse os pincéis e varresse o chão. Infelizmente, o cubista já tinha muito com o que se ocupar e preferiu não deixar aquele russo desconhecido viver em seu ateliê. O dinheiro de Tatlin acabou e ele voltou à Rússia cheio de ideias. Embora tivesse afinidade com Kazimir Malevich, Vladimir Tatlin logo seguiria uma direção diferente. Preocupado com o espaço, os materiais e a aplicação da arte em 3 dimensões, o artista começou a trabalhar em seus famosos relevos, que em grande parte só sobreviveram em fotografias ou artigos. Seus quadros com materiais diversos se tornaram composições que tinham muito mais em comum com a escultura do que com a pintura. Essas construções usavam vidro, madeira, gesso, ferro, piche e cabos, e representavam visões fantásticas do autor. Muitas dessas ideias estavam além das possibilidades da época, como o Tatlin, um ornitóptero que seria operado por um ser humano, ou seu mais famoso projeto, a Torre de Tatlin, ou Monumento à Terceira Internacional. Um colosso de vidro e aço com mais de 400 metros de altura, que giraria sobre um eixo e teria salas de conferência, estações de rádio e telas, nas quais seriam projetadas notícias, manifestos e mensagens. As obras de Malevich e Tatlin influenciaram os irmãos escultores Anton Pevsner, Naum Gabo, que solidificaram o termo construtivismo. Por decreto de Lenin, em 1920, foi criada a Vekutemas, Escola Técnica de Arte Estatal Russa, que viria a abrigar os maiores artistas da época e a ser comparada à escola alemã Bauhaus. Apesar de ter durado apenas 10 anos, a Vekutemas foi um centro irradiador de influências, um centro de movimentos como o construtivismo, o racionalismo e o suprematismo. Móveis, projetos de arquitetura, design de objetos e vestuário, além de comunicação visual, como os pôsteres de propaganda da União Soviética, foram amplamente produzidos pelos artistas construtivistas, entre eles Malevich, Listsk, Lyubov Popova, Alexander Vesnin, Varvara Stepanova e Alexander Rodchenko. Em toda a América Latina, principalmente no Brasil, há muitas influências do construtivismo advindas do período da Segunda Guerra Mundial. Artistas que assinaram o Manifesto Neoconcreto em São Paulo, como Amílcar de Castro, Ferreira Goulart e Lígia Clark, registraram as marcas da vanguarda russa na história da arte brasileira.